Outro Fritz, o terceiro, e olhe que pode haver mais. O mineiro Francisco Monteiro, 51 anos, afirma que recebe o espírito do Dr. Fritz há 18 anos. A incorporação acontece na penumbra, quase no escuro. Chico, como é conhecido, é o único a admitir que o espírito do médico alemão pode entrar em mais de um médium. Você acredita, então, que podem incorporar no Dr. Fritz várias pessoas? Eu acredito o Dr. Fritz pode incorporar em várias pessoas ao mesmo tempo? Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 99 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. No vídeo de hoje, conforme prometido, vamos conhecer alguns médiuns que fazem as chamadas cirurgias espirituais sem corte. Será que tem a mesma eficácia? Fique com a gente até o final e vamos descobrir juntos. Vamos conhecer o trabalho de 3 médiuns. Existem muitos que fazem esse tipo de operação. Para você que é novo no canal, não deixe de se inscrever. Já temos aí vários vídeos sobre o tema, temos uma playlist com mais de 10 vídeos disponíveis no card acima. Agora é o seguinte, muitos comentam aqui nos vídeos que isso é tudo mentira e é coisa de charlatão. E perguntam por que isso não tem sido estudado aí pela ciência. Isso vem sendo estudado desde Zé Arigó em 1950. Muitos desavisados acham que isso começou agora. Cientistas da NASA fizeram um experimento com Arigó e puderam constatar em primeira mão o fenômeno, conforme vocês podem ver nesse vídeo raro que fui buscar aí em canais estrangeiros. Zé Arigó operava as pessoas em tempo recorde, sem anestesia nem asepsia, e ainda dava receita médica, mesmo sendo semi-analfabeto. Foi o primeiro a receber o espírito do médico alemão e se comunicar em alemão, mesmo sem saber a língua. Para essas pessoas e para qualquer um que quiser se aprofundar, recomendo que assistam a um vídeo que fiz sobre o trabalho do Dr. Fructuoso, que é um médico aí respeitado, oncologista aqui do Rio de Janeiro. Ele tem vários livros sobre a cura espiritual e a materialização de espíritos. Ele presenciou e estudou de muito perto essas cirurgias no Centro Espírita Lar de Frei Luís. E ele tem dado palestras sobre o assunto, inclusive para médicos. Recomendo que assistam a esse vídeo disponível aqui no canal. Frederic, é possível a manipulação através de fluidos espirituais, de células-tronco de pacientes ou de assistentes presentes à reunião e dotá-las de propriedades imunológicas antitumorais? Isso então foi de estarrecer. Não somente podemos dotar as células-tronco adultas do paciente e assistentes com propriedades imunológicas, como também torná-las capazes de bloquear a formação de novos vasos sanguíneos tumorais. E ainda me estarrece com a seguinte informação. Demonstraremos isso com seu filho Tiago. Nunca vi nesses 35 anos a utilização de qualquer instrumento metálico. Não existem bisturis, não existem tesouras, não existem agulhas, não existem pinças. O que eu vejo é a ação do médico incorporado ou encarnado no seu médium, atuando sobre a superfície e até a profundidade dos corpos enfermos que nós levamos nessas reuniões. E às vezes algumas pessoas deixam comentários grosseiros e nem se dão o trabalho de assistir ao vídeo todo. Comentam aí baseado em preconceito. Bom, feito esse esclarecimento, vamos agora para o tema do vídeo. As cirurgias sem corte não são tão impressionantes quanto as que têm incisões. Há uma ciência por trás disso tudo e nós vamos descobrir ao longo desse vídeo, por isso assistam até o final. Em uma entrevista antiga, descobrimos o trabalho do médium Francisco Monteiro, ou Chico Monteiro, que atuou por cerca de 40 anos sob a influência de Dr. Fritz. Esse talvez seja um dos médiuns mais antigos que trabalhou sem incisões, atuando principalmente em Minas Gerais. O médium chegou a atender quase 1.500 pessoas por sessão. Vamos agora ver um trecho dessa antiga reportagem. Vamos lá. A incorporação acontece na penumbra, quase no escuro. Chico, como é conhecido, é o único a admitir que o espírito do médico alemão pode entrar em mais de um médium. Você acredita, então, que podem incorporar no Dr. Fritz
várias pessoas. Eu acredito o Dr. Fritz pode incorporar plenamente, em várias pessoas ao mesmo tempo? Plenamente. A técnica dele é menos traumática, mas nem por isso menos chocante. Com a rapidez de um maestro em êxtase, ele risca os pacientes com um ruído arrepiante. Um homem desenganado, uma doença grave, um câncer. O que você tinha? Câncer do bexiga. Isso foi comprovado cientificamente? Foi, tem os exames, tem tudo. E depois eu fiz os exames e não deu mais nada. Fiz 19 biópsias e não apareceu mais nada. Oh, impressionante. Agora vamos ver o relato de um casal que disse que foi curado graças à intervenção de Dr. Fritz pela mediunidade de Chico Monteiro. Vamos ver. Este casal tinha diversos problemas. Eu tinha dor no pescoço, tinha jeito assim, não conseguia. Aquela pressão, dizer que tinha pressão na cabeça. Tinha pressão na cabeça. Entendeu? E o que ele fez? Aí ele fez a cirurgia dele. Só Aí nunca mais sentiu dor, nada? Não, acabou, nunca mais. Ficou carocinho ainda aqui. Pode passar a mão que você vê. Deixa eu ver. Põe a mão você. Ele era bem alto. Tem um caroço aqui. Ele era bem alto mesmo. Era alto. Tinha aquela pressão direta dele. Aí foi. E porque eu fui também com a minha sobrinha. Foi a Débora, menininha da Edna. A garganta dela não tinha mais. Tomou mais de 40 dias. E não ficava bom? Não, Ficava, não. melhorava. O médico falou, tinha que operar. Aí ela foi lá e fez a operação na garganta. Foi nela. Parou, você pode dar hoje, a menina é outra. E a senhora o que fez? Eu fiz exame de coluna. Coluna. Porque eu vivia tomando injeção, minhas vassouras tinham que ter um tanto assim de cabo de vassoura no pé da cama. Salto alto que eu não aguentava. Eu não podia baixar, se eu baixasse eu não levantava. Meu pai também foi operado. E aí o que ele fez? Aí ele mandou, né? Passou repouso pra mim. Aí eu vim e operei. Se eu sentei assim, eu sei que ele passou a mão aqui nas minhas costas, não senti mais nada. Nunca mais sentiu nada? Nunca mais. Fica beleza. Nunca mais. Agora, você estava me contando que você tinha um caroço na mão? Um caroço aqui, era igual uma íngua grande mesmo. Que assim. Porque ele falou que tinha que cortar, o médico fez falar, corta, mas amanhã pode voltar de novo. Eu falei, não vou mexer com isso não. O médico mandou operar o meu. Aí eu fui nele, ele passou uma pomada e um líquido para me beber, umas gotinhas. Passei também. Nunca mais foi sumindo, nunca mais. Agora eu não podia torcer roupa, doía, eu sentia doer, eu vim enfaixado com ele. E depois que você fez essa cirurgia, passou? Passou, nunca mais senti nada. Bacana. Bom, em 2021, o médium Francisco Monteiro desencarnou com cerca de 70 anos em Rio Novo, Minas Gerais. Deixou um grande legado, atuando por mais de 40 anos em prol da espiritualidade. Agora, vamos ver mais um trabalho mediúnico. Vamos conhecer um pouco da mediunidade de Paulo James, pois depois de trabalhar aí com os médiuns Zé Rigó, Edson Queiroz e tantos outros, o espírito do Dr. Fritz supostamente continua em ação, conforme vimos nos outros vídeos. O médico alemão, que teria vivido no início do século passado, estaria utilizando também o teresinense Paulo James de Oliveira em procedimentos cirúrgicos espirituais, mas de maneira diferente, sem cortes, sem sangue e indolor. Vamos ver um pouco do trabalho de Dr. Fritz pela mediunidade de Paulo James. Por que o senhor tem escolhido o Brasil para usar desses médios aqui no Brasil? Muitos dos irmãos que compartilhavam conosco na época, no leste do Prússia, em Framinal, no momento de combate onde estivemos ali, utilizando-se dos nossos trabalhos na medicina como oficial médico, muitos desses filhos hoje se fazem encarnados no Brasil. E temos uma dívida muito grande com esses filhos. Por isso, hoje, nos encontramos nesta pátria do Brasil, auxiliando esses filhos que ora se fazem encarnados. Uau. Muita gente está aqui buscando a cura. Todas essas pessoas serão curadas? Não. Nem todas as pessoas serão curadas, porque a relação da cura tem uma questão de merecimento. Mas eu posso garantir ao nobre repórter que todas essas pessoas que estão dentro dessa casa em busca de auxílio estão recebendo uma grande força, uma grande luz. E muitos desses irmãos estão sim recebendo a cura. Graças a Deus e a Jesus,
que dentro de uma manifestação de amor como essa, tão grande, possamos levar este lenitivo a tantos irmãos sofridos e mais carentes, colaborando com a medicina convencional da Terra. James, o médium que recebe o Dr. Fritz, se apresenta como um instrumento da espiritualidade. Do início ao fim do trabalho, ele fica incorporado. E foi assim que recebeu a nossa equipe. Durante a cirurgia, o Dr. Fritz e o Dr. Ludwig nos explicam como funciona a ação da espiritualidade. Dr. Fritz, que você está falando com este bisturi cego, levando cargas eletromagnéticas nestes filamentos que parecem teios de aranha. Há um disparo, um choque, descargas eletromagnéticas que onde se faz uma energia negativa deletéria, forma pensamentos e miasma, é desbloqueado. No momento que os filhos aqui se deitam, o seu perispírito este é projetado, a qual informações de todo o processo que se apresenta a nível físico e espiritual já nos vem através de uma tela mental, facilitando assim todo o trabalho, facilitando assim toda a cirurgia espiritual. Conforme vocês viram, esse Dr. Fritz utiliza um bisturi sem lâmina, o que significa dizer que o paciente não sofre nenhuma incisão, não há cortes físicos, nem perda de sangue. Não vamos entrar aí no mérito se é ou não é o Dr. Fritz, conforme vimos ele pode atuar de diferentes maneiras, e quando o Dr. Fritz atuou com o médium Rubens, ele incorporado afirmou que muitas das vezes não há necessidade de cortar, pois o trabalho é todo feito no perispírito. Eles simplesmente podem dissolver um tumor ou a doença se utilizando de energias espirituais, o chamado ectoplasma. Vamos ver o que disse ele, vamos ver. Ele não enxerga órgãos, ele enxerga todas essas disposições de cores que estão em função de densidade de água. Seria um fenômeno parecido com o que acontece com a formação do arco-íris. I see colors. Yeah. Eu vejo cores. Só para diagnóstico. Tratamento não. Para ver o problema. Não vejo fígado, nem coração ou cérebro. Só vejo cores. Como chakras. Mesmo sistema. Mas não os princípios místicos. Podia ter melhor o mundo, não ia ver nada, né? Então, se você consegue usar aqui para ver, melhor. Aí consegue ver. Tem que ver água, onde tem água. Ontem ele me perguntou, como você consegue ver calcificação de 1,5 mm? Fácil, que estúpido. Calcificação não tem água. Então olha a massa cinzenta, tudo água, onde não tem ponto de calcificação, negro. É ali. Não tem água, né? É opaco. Uso as cores para combinar com os campos magnéticos. Eu movimento os campos magnéticos. Uso esses campos para controlar o sangramento, dor e aumentar e diminuir as células. Campo e massa. Você é uma massa. Isso massa. Aqui tudo massa. Se você interrelacionar isso e tiver mesmos campos frequenciais, gera campos magnéticos iguais. Certo. Associação e movimentação de campo é que tem que aprender a fazer, só isso. Aqui é álcool, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Mais fácil. Então, isso é mais fácil de quebrar a molécula para usar matéria-prima básica, né? Se você tiver um tumor, esses produtos químicos destroem o tumor. Ao injetar a substância, que na verdade é um composto de iodo com álcool, essa substância dentro de cada organismo vai tomar uma outra configuração, vai ser uma outra substância. E ele faz isso através da manipulação de campos magnéticos. E entender isso só entendendo direito física quântica.
que um corpo, na realidade, não é sólido. Um corpo é a formação, é a união eletromagnética de partículas em constante ressonância. Isso aqui é um corpo. Aqui cobrindo o tórax, pegando o músculo cardíaco. Hoje eu resolvi fazer uma troca. Eu vou dar um pedaço de pano para testar a fé dos meus pacientes. Que o importante não é ter fé em mim, eu não sou nada. O importante é fé em si mesmo e em Deus. Então, com esse pedaço de pano, eu quero que eles exercitem a fé. É casado? Bom, como disse, há toda uma ciência por trás dessas cirurgias que nós ainda não compreendemos muito bem. Contudo, as explicações estão chegando. Os espíritos não se esquivam de responder às perguntas científicas. Veja aí o que diz o Dr. Ludwig, que trabalha junto com o Dr. Fritz, que atua através de Paulo James pela mediunidade, e Sérgio Cerci. Temos soro fisiológico, álcool e iodo ronividon. Esta comunhão pelo magnetismo dos médiuns que aqui confeccionam e se colocam nessa projeção do ectoplasma vai alcançar não só a estrutura física, mas a estrutura perispiritual. No momento que o Dr. Ludwig está aqui aplicando este algodão, ele gera uma descarga eletromagnética no corpo espiritual, reorganizando todos esses componentes. Aqui está a filha deitada, mas há uma projeção do seu perispírito cá, onde verificamos todo este campo energético, todos esses filamentos, como os filhos verificam teia do arranha. Todos esses filamentos. O que é uma enfermidade? Há uma obstrução em um campo de um fluxo de força que com o algodão, com essa projeção que vai levar a descarga eletromagnética, vai desobstruir esse campo, favorecendo o trabalho, favorecendo a cirurgia espiritual. Então não estamos muito interessados na estrutura física. Por isso não há necessidade de cortes. Já foi-se o tempo. Naquela época onde o exibicionismo para toca, a ciência material, ali cortávamos com um bisturi cego, com uma faca cega, extirpava nódulos, mostrava até como forma de exibicionismo para levar a ciência humana. Como que um processo daquele pode ocorrer sem nenhum tipo de asepsia? Então quem faz toda a asepsia desta ambientação é Frei Fabiano do Cristo. Nesse momento, esse bisturi pode cair no chão ou no bandeja. Estamos muito bem aqui coordenados, estamos muito bem auxiliados neste campo espiritual. Então não é necessário mais. A energia que utilizávamos para processos de cirurgias com esse tipo de asepsia, hoje nós direcionamos para processos de desmaterialização. Então chega o irmão com um túmulo. Ali, com a ectoplasmia dos médiuns, vamos direcionar essas energias no corpo espiritual, favorecendo aí os processos de desmaterialização. Muito bacana, muito interessante. E imaginem aí como seria se houvesse uma atuação conjunta entre a medicina da Terra e a do plano espiritual. Seria maravilhoso. Muitas vezes há essa interação, mas sem que a equipe médica desconfie. Se acontecesse de uma maneira sistematizada, seria muito melhor. Vamos ver mais uma vez o que diz aí o Dr. Ludwig. Vamos ver. Os filhos trazem na estrutura física uma constituição de células, de tecidos, de órgãos e sistemas que dão a construção física material. Mas além desta construção física, há uma relação espiritual, que nós chamamos de perispírito, ou modelo organizador biológico. O médico da Terra, o que nós chamamos de medicina material, vai tratar a estrutura física. E a medicina espiritual, ela vai tratar essa estrutura espiritual, onde estão as causas das doenças. Embora alguns médicos ainda não aceitem esses princípios e esses processos, a medicina espiritual não está para competir
com a medicina humana, mas está para que possamos juntos dar as mãos em todo o auxílio aos pacientes. O médico que estudou e conhece os processos materiais vai e trata o físico, onde os efeitos se apresentam, e nós, com conhecimentos espirituais adquiridos também na Terra e adquiridos este plano espiritual hoje, vamos tratar a relação das enfermidades desta causa. Médicos que aqui se fazem do plano espiritual estão nos auxiliando. Já tivemos oportunidade de aqui estarmos também, mas a medicina material, a relação de conhecimento material se difere muito da medicina dos espíritos. Para que os filhos possam ter ideia, hoje no aparelho, com esse PET scan, que hoje aqui se faz com a emissão de positrons, no plano espiritual já está encostado, pelo avanço que temos em tecnologia espiritual. Mas aí já me fizeram esta pergunta: mas Dr. Lourdes, se está tão avançado, por que então não traz a cura do câncer? Por que então não traz a cura das enfermidades do AIDS e tantas outras que assolam a humanidade? Pela categoria de mundo que os filhos ainda estão, provas e expiações, a dor ainda se faz como processo de libertação. A dor ainda se faz como processo de parada, para que o filho comece a observar a vida de outra forma. Toda a enfermidade traz na sua entrelinha uma mensagem. Os filhos precisam entender o que o Cristo, o que essa dor quer me ensina neste momento. O que eu preciso modifica. Então a medicina espiritual é isto, é uma cooperação com a medicina humana, buscando tratar as causas das doenças. Bom, existem muitos depoimentos de cura, são aí em torno de 250 pessoas por sessão, somente no Centro Espírita que fica em Teresina, no Piauí. E para aqueles que buscam atendimento, o tratamento também pode ser realizado à distância, pois para os espíritos não há barreiras. Queria deixar os links para que vocês se informem, fixado aí nos comentários, mas lembre-se que o tratamento espiritual é complementar, não dispensa o tratamento convencional. Há vários depoimentos de cura através do trabalho dessas entidades espirituais e separei 2 casos. Um deles, Luciana Kurtz, conseguiu engravidar aí após anos de tentativa. Eu agradeço muito a essa cirurgia, a todo o trabalho que foi feito em volta da espiritualidade, a minha fé, tudo isso junto me tornou mãe. E em outro caso, Carlos Eduardo contou uma experiência impressionante de cura de um câncer. E nos 2 casos envolveram aí a atuação da medicina espiritual, além do apoio essencial da medicina terrena, através de diagnósticos e tratamento convencional. E iremos assistindo aí juntos um trechinho, e vocês podem assistir ao vídeo completo no canal do Sérgio Chersi, que é o médium. Vamos ver. A família toda preocupada, querendo saber o que era, eu ainda preocupado de saber exatamente o que era aquilo. E aí o médico abriu o laudo da biópsia, ele olhou para mim e olhou para o meu rosto e perguntou se você acredita em Deus? Se você não acredita, você pode começar a acreditar agora. Ele falou, porque em 30 anos de cirurgia, eu nunca vi um caso desse. Eu tinha certeza do que você tinha. Apesar de não ter ainda o resultado de biópsia, pela minha experiência, pela textura, pelo que eu vi que eu tirei, eu tinha certeza que você tinha um câncer. E não tem nada. O resultado da sua biópsia mostra que você não tinha nada. No dia que eu comecei a sentir dor, eu nem lembrei dessa questão de eu ter passado pelo Dr. Ludwig antes, mas isso é muito claro para mim que aquilo que eu tinha caído de bicicleta e estava achando que era, vou passar lá por causa de uma dorzinha no joelho, tudo. Aquilo tudo aconteceu só para eu passar por ele ali e começar o plano espiritual, começar a cuidar disso que eu ia vir a ter. Bom, acho isso tudo incrível, são histórias que merecem ser contadas, pois mostram aí como age a espiritualidade. E irei encerrar aí com a fala do Dr. Ludwig, pois ele não trabalha sozinho. Vamos ver. Olha isso, o poder do fé. Dr. Ludwig não trabalha sozinho.
A ajuda é uma via de duas mãos. Eu estou indo de encontro, mas o filho também precisa vir dentro das transformações. Senão não funciona. Não funciona. Fale um pouquinho. Todo o processo de cura, ele é uma autocura. Quando um filho ele modifica um padrão energético do pensamento, dos sentimentos, automaticamente o seu corpo, esse reflexo que se faz da estrutura espiritual se modifica. Por isso nem todos que aqui chegam recebem este auxílio, recebem esta cura. O auxílio espiritual, sim. Renovação interior, a fé que movimenta montanhas, onde o Cristo, sempre seu evangelho vos traz. A tua fé te curou. Se observarem as escrituras, em nenhum momento vão observar que o Cristo, no momento que curava os enfermos, dizia a eles, eu te curei. Mas dizia que a fé lhe curou. Mas que ele vá e não peques mais, que modifique este padrão para que lá à frente esta estrutura não volte, não retorne ao corpo físico necessitando a modificação. Então o tratamento espiritual ele visa tratar esta causa das doenças. É isto que queremos hoje com a medicina humana, dar as mãos, o médico do terra tratando o efeito que já se apresenta a nível físico e todos nós, médicos que já estivemos cá, pisando neste solo encarnados, auxiliando nestes processos também. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas, curta, compartilhe. Lembrando, para aqueles que quiserem, puderem ajudar, poderão tornar-se membro, clicando no botãozinho logo abaixo, seja membro. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!